Olá, meu nome é Bruna, eu trabalho com medicina integrativa, eu sou especialista no método Seven Healings e eu quero falar hoje com você sobre a importância dos nossos pensamentos. Então, recentemente eu li um livro que, inclusive, quem me segue no Instagram, não é a primeira vez que eu falo desse livro, é um livro que marcou muito a minha carreira, marcou muito a minha vida, que é um livro do Joe Dispenza, Como Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo. E dentro desse livro, ele tem muita coisa boa, mas eu quero trazer para você hoje uma coisa que vem me ajudando muito. A gente segue um ciclo de pensamentos e muitas vezes o nosso cérebro tem uma tendência de ser negativo. Então, ao invés da gente ter uma tendência de ser positivo, de olhar o lado bom e ser, né, uma pessoa olhando sempre para a razão dos problemas, a gente na verdade foca realmente no problema e não na solução. E o Joe Dispenza trouxe uma ideia muito prática para colocar no dia a dia. Então, por exemplo, naquela situação que muitas vezes te traz um pouco de angústia, você teve uma situação que não se resolveu 100% com alguém, por exemplo, ou tem uma situação que você não consegue ainda resolver sozinho e que não depende 100% de você, ele fala que é importante a gente entender que aquilo ali tá vindo, esse pensamento. Então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Briguei com uma pessoa e aí essa sensação dessa injustiça que aconteceu perante a minha visão da situação fica vindo na minha memória. O que poderia ter dito, o que poderia ter feito, ou o que eu poderia ter feito diferente do que eu fiz. A partir do momento que isso ocorre, o Joe Dispenza sinaliza que é importante você parar e mudar o teu foco ali. Então, assim, compreendi que eu tô pensando nessa pessoa, eu já mudo o meu pensamento, para eu não ficar revivendo e sofrendo aquilo ali. Porque é importante relembrar que mesmo que não esteja ocorrendo de forma prática, se você está mentalizando, se você está pensando na situação, as suas células entendem que você está vivendo o momento. Então, por isso é importante que você tente se driblar disso de forma mais rápida possível. Às vezes, na primeira semana que você estiver fazendo, vai ser um pouco mais complexo, porque talvez você demore um pouco mais de tempo. Mas hoje, depois de algum tempo treinando, eu vejo que isso é muito forte em mim. E quando eu lembro de alguma situação, de repente ainda que não tá tão certa, tão vivenciada, tão resolvida, eu lembro de trocar isso. Porque eu já fiz, eu já tô com a minha consciência tranquila que eu já fiz tudo que eu podia. Agora, caso você tenha uma situação que você ainda não resolveu pra você, é importante sim parar, analisar, de repente chamar essa pessoa para conversar. Mas aí é uma outra questão. Hoje aqui eu vim muito para esclarecer mesmo, porque a gente tem uma autocobrança muito grande. A gente tem uma mania de achar que algumas coisas acontecem por nossa culpa. E nem sempre, é sempre 50-50. Estudando psicologia, eu vejo que isso fica muito mais latente, né? Então, eu tenho 50% de problema, erro, mas a outra pessoa também tem. Dentro das relações, principalmente, é importante que cada um tenha autorresponsabilidade para com isso, tá bom? Se ficou alguma dúvida, de repente eu não esclareci de forma muito detalhada, me deixa aqui nos comentários como eu posso te ajudar. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui. Todos os dias eu estou trazendo um conteúdo novo, alguma técnica, alguma informação relevante do processo da medicina integrativa para apoiar no teu projeto de cura, né? No teu trajeto, no teu processo. Um beijo!